Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. É isso, e a gente tem aí, agora sim, Rafa. Agora sim a gente vai falar da Open. It's time. A gente tem aí o campeão Nick Walker, a gente tem imagens dele aí, mas o que eu queria lançar aqui, muita gente, porra, Nick freak, incrível, isso, aquilo, tal, legal, também concordo, sou fã do Nick Walker, sou amigo dele lá no Instagram e tal, mas, cara, foi realmente realmente assim, de longe, disparado, como muita gente falou, foi unânime, ou o Martin trouxe aí, deu muito trabalho, porque a diferença na súmula foram 2 pontos. Então não dá para negar que o resultado foi assim, foi folgado. Sim. 2 pontos na súmula, a gente sabe que... 2 ou 1? Um ponto. Foi um? Foi 1. Um ponto. Onde eu vi foi ponto? 1. De 3 árbitros, um árbitro colocou o Martin em primeiro e os outros 2 colocou ele em segundo. E 2 árbitros colocou o Nick em primeiro e um colocou ele em segundo. Porque na pontuação o Nick ficou 4 no pré-judging, 4 no final. E o Martin ficou 5 no pré-judging e 5 no final. Então, 8, 10 foi 2 pontos. Acho que foi 2 pontos de diferença, mas não importa. Foi Eu vi um num árbitro. canal de notícia 1. Eu vi num canal de notícia. Eu nem Eu peguei súmula, acho- nem vi. Eu vi a súmula hoje, foram 2 pontos, mas isso significa o quê? Foi exatamente o que o Rafa falou. Teve uma diferença aí de discordância de 2 árbitros. 2 árbitros. 2 É. árbitros, praticamente. Então, assim... Cara, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Quer falar, Jolan? Cara, a gente discutiu isso aqui embaixo, rapidinho, antes do treino, né? Até porque é a categoria do Rafa, então já coloquei alguns pontos ali. Eu acredito muito que o Nick foi mais dominante de costas, né? Falando até especificamente do duplo bíceps de costas, se puder botar aí, né? Porque ele conseguiu trazer ele conseguiu completar o físico num todo, tipo panturrilha, femoral, você pode ver toda a divisão ali, não que o Martin não traga, mas ele tem mais aprofundamento, né, vamos dizer assim. E vem lá de baixo, ó, vem vindo tudinho, os braços, então ele conseguiu ter um destaque nessa pose muito grande, até pela maneira de posar, pelas pernas, mas a gente não dá para ver porque não aparece os pés. Mas depois eu vou falar sobre isso, mas em outra oportunidade, até com o Brandão, a gente vai falar isso no canal dele, sobre essas questões de pose. Pose lateral, eu acho que também ele levou um pouco de vantagem devido à espessura. Bota aí peitoral de lado, galera. Tem o do dorsal também, que é dominante. Ali, ó. Isso, mas ó, peitoral de lado, ele traz um pouco devido... Também que são visões diferentes, né? Mas coxa lateral do Nick, um pouco maior, né? Porque ele também utiliza aquele estilinho de arrastar o femoral com a coxa de trás. É porque o pessoal que não entende como posar, não vai compreender muito o que eu estou dizendo. Mas quando você arrasta a perna da frente, trazendo lá de trás, você empurra o femoral com a coxa de baixo. E aí você dá mais diâmetro. E aí ela fica maior, né? Então, acho que esses pontos foram meio que cruciais ali para trazer uma pontuação relevante para a arbitragem colocar ele na frente. E o Martin, cara, tá vindo cada vez mais acertando os pontos, né? E é um grande competidor com uma linha superior à do Nick, né? Só que não traz tanta... como é que é a palavra, meu Deus? Agressividade, Tanta agressividade. muscularidade. Isso, tanto quanto o Nick. Sacou? Concorda, Rafa? Concordo plenamente. Eu acho que essa vai ser a briga dos próximos anos. Estética contra o freak. Porque... Na verdade, a gente vai tentar unir os dois. Não é à toa que não foi unânime. Então, assim, Exato. existem 2 visões. Existem Sim, duas visões. Exato. E o Freak, o Nick, ele tá bem posicionado já no ranking dos atletas. Só que tá vindo muito atleta colocando volume, lógico, não esse volume freak do Nick, mas com volume e com estética, que é o que a gente está trabalhando para trazer. Eu acho que o Nick ganhou porque ele estava um pouco mais denso, né? Ele estava um pouco mais denso, um pouco mais de volume do que o Martin. A gente não consegue reparar 100% nessas fotos, porque eu vejo que a foto está um pouco na diagonal e está favorecendo o Martin. Tem vídeo aí, aqui não? nesse ângulo. Tem do top 4? Coloca do top 4, então. Que daí dá pra gente não comparar não só os 2, mas também, ó. Aí a gente já tem o rapaz que entupiu o banheiro do teu CT lá. Caga-tronco. Depois eu quero saber dessa história mais apurada, que eu não sei. Deixa eu contar essa história, O Gerlando. Rafa levou o assunto para outro rumo, né? Eu só contei os fatos que aconteceu ali. A discussão era sobre o campeonato, o Rafa levou pro banheiro a competição.
Nessas fotos já dá pra ver que o Nick tá com um volume maior do que o Martin, mas principalmente posterior de glúteo, as poses de costas, né? Acho que por aqui a gente vê exatamente o que eu falei, ó. Olha o Nick de costa, ele vem trazendo tudo. Você olha de longe e você vê o preenchimento. E de lado também. Ele tem um destaque. A gente não consegue, de repente, detalhar, mas vamos colocar assim, bater o olho, pum. Tu olha quem primeiro? Fala assim, cara, aquele cara de sunga vermelha tá cheio de gomo, cheio de caroço. E outra, posso falar uma coisa pela experiência que a gente tem aqui. Pra gente ver essa diferença sutil na foto, no vídeo ao vivo, deve ser muito maior. Não, é muito maior. Isso que a gente está falando, essa disparidade que existe entre desenvolvimento muscular, deve ser muito mais visível ao olho, assim, né? Sim. Então, eu também concordo com o que vocês falaram. Eu acho que existe essa discussão, é uma discussão que vai ser carregada ainda para os próximos anos, porque existem atletas com perfil mais freak e existem atletas com perfil mais estético. E eu também acho que isso também vai do gosto pessoal de cada árbitro. Eu acho que alguns árbitros olham e falam assim, o Nick Walker, ele visivelmente ele traz um desenvolvimento muscular maior, ponto final. Então tem gente que acha que isso é uma grande característica do fisiculturismo, desenvolver músculo e condicionar o músculo. Sim. Então assim, ele fez aquilo que ele deveria fazer, né? Eu acho que agora as questões que estão sendo julgadas fora isso, aí são questões que eu acho que já fogem até um pouco do controle do próprio Nick Walker. Verdade. Porque na minha opinião ele trouxe a melhor versão dele mesmo. Isso, exato. Só que como se trata de uma comparação, a gente já fala de um atleta mais estético, que carrega uma linha mais sutil, mais estética. Então, assim, vai haver divergências. Mas eu também, mesmo com toda essa comparação entre estética e freak, eu, por exemplo, sou mais da linha da estética. Sim. Mas nesse campeonato, eu daria o primeiro lugar para o Nick Walker. Não significa... Eu acho que quando a gente fala que eu sou mais fã da estética... Isso não pode ser uma visão altamente... Tipo, unânime. Congelada, né? Eu acho que, claro... Tem que saber, né? Colocar da seguinte... Eu acho que a gente tem que também considerar o desenvolvimento muscular do Nick Walker e o condicionamento dele. Realmente é superior. Agora, um cara estético trazendo esse nível de desenvolvimento muscular, aí sim, aí na minha opinião... Aí ferrou, aí esquece. Que nem, ó, essa foto... É uma coisa que a gente estava discutindo aqui embaixo, no meio do treino ali, eu e o Rafa. Tu vê que o Martin e o Nick Walker são os únicos que apresentam o femoral completando a pose de costas. Porque o pessoal pensa que, o bíceps de costas. Sim. O cara esquece que tem glúteo, tem panturrilha e tem o femoral. Então, quando você vê, você esconde, bota a mão na tela, galera, e tira as costas de todo mundo. E você vai olhar só o glúteo, femoral e panturrilha. Quem chama mais atenção? Agora vamos completar o físico. Agora vamos olhar costas. Aí você já vê a disparidade do Nick Walker para o outro. Então você vê que ali, né, já tem como julgar. De uma maneira bem, bem simples. Você vê o menino lá, como é que é o nome? O cagatronco, né? O Burton. Ué, o Burton. Tony Burton. Né? Tony Burton, né? Então, tu vê que o femoral dele nessa foto não aparece. Tu vê o outro lá, o cabelo de pompom lá, ó, também não aparece. Aí você vê os dois do meio. Porra, tá ali. Entendeu? Foi o que eu falei com o Rafa ali embaixo. Falei, trazer isso aí. Entendeu? Não só olhar o que tem que olhar, é olhar onde ninguém tá olhando. Entendeu? Mas que o árbitro tá olhando. Sim. Sacou? A gente tem um vídeo do Nick Walker, olha aí, ó. Aí no vídeo a gente vê... a diferença. Olha lá. Armou, travou. O femoral, a panturrilha, até o outro femoral da perna de apoio tá travando, trazendo até o adutor, juntando ali as pernas, que aí não fica aquele vão, tá vendo, ó? Bem completo. Né? Tá vendo? Ele tá posando estratégico, com calma, tu viu que ele respirou, deu a volta, puxou o abdômen pra dentro pra não soltar a barriga, sacou? Claro que tem momento na pose que ele agachou, aí soltou o abdômen, o pessoal vai pegar aquele corte ali e vai fazer graça, né? Mas se você olhar pose a pose finalizada, o cara tá apresentando shape. Ele tem pouco de dificuldade de desenvolver o vasto lateral, né? Aquela saída, aquilo que o Rafa tem, curto, sabe? É curto. Tá vendo que é curto? Você tem que aproveitar isso em cima dele. E aí, entendeu? Então, eu acho que aí quando... Aí vamos então pro próximo tema. Coloca o Rafa aí e o Nick Walker, que daí eu já vou falar sobre isso. Porque quando a gente fala de, colocar falta de desenvolvimento, mas, cara... O Rafa pode não ter o volume que o Nick tem agora, mas olha só o quadríceps do Rafa e o quadríceps do Nick Walker. Aí vamos falar de desenvolvimento, aonde?
Desenvolvimento muscular, para mim, a gente está analisando o físico como um Sim. todo. O Rafa tem mais desenvolvimento muscular nas pernas que o Nick Walker. Então, esse papo de que o Rafa ainda precisa acelerar, precisa aumentar, né, Rafa? Tipo, mais ou menos, O que né? tem que melhorar, a gente já sabe. Eu peguei o feedback lá, que é posterior, glúteo. Sim. Principalmente, eu acho que eu tenho um posterior que não é ruim. Principalmente a gente ajustando a pose. Eu vou conseguir explorar mais ele. Do Sim. jeito que eu estava posando ali, eu estou escondendo o posterior para Sim. tentar esmagar Trazer o glúteo. Sim. Só que a gente vai fazer um trabalho para eu não precisar fazer Sim, mais essa manobra. vai fazer. Eu vou porque eu tenho o meu posterior é bem cortado. Sim. Tanto que quando eu vi a foto, eu fiquei, caramba, cadê o meu posterior? Então assim, eu acho que mudando essas poses que a gente vai trabalhar, trazendo um pouco mais de densidade e Cara, essa pose de frente... E eu falei da velocidade. Tu vê a transição de pose que você faz é muito acelerada. A gente vai desacelerar isso. enfim, Entendeu? É como se o Nick Walker tivesse, vamos dizer, ele fosse maior, ele tivesse mais muscularidade, mas não é no lugar certo. Não é no lugar igual o certo. Rafa, sabe? É um monte ali, é um monte aqui, né? Eu acho que a gente vai ver esse confronto esse ano ainda. O que tu acha, Rafa? vamos ver esse confronto, Né? com certeza. Para isso que a gente está Pra trabalhando. cima dele, todo. É para isso que a gente está trabalhando, Edu. Pode Sim. ter certeza. E eu acho que onde o Rafa precisa colocar volume é justamente em regiões para tornar o físico dele ainda mais estético e mais completo. O Nick Walker é como se fosse um bolo de músculos e não está disposto Disponível no lugar certo, A entendeu? musculatura não está disposta na forma perfeita, porque ele tem regiões que realmente é muito cavalo, mas a gente já vira de cintura, tem a questão da linha de cintura. Então, por exemplo, se ele tem um ombro peitoral maior que o do Rafa, não aparenta porque a linha de cintura dele não cria essa desproporção, entendeu? Então, essa ilusão, né? Quando a gente fala de proporção, aí... Só que uma coisa que eu falei do abdômen lá embaixo. Tu vê que o abdômen dele é grosso. Aí quando ele puxa o mais musculoso aqui e ele fecha, fica completão. Mas Fica agressivo. Eu sinto falta do quadríceps. Eu tô falando da cintura pra cima, né? Porque eu falei, uma coisa que eu conversei com o Rafa ali, eu falei, meu irmão, agora a gente vai brocar esse abdômen todo, sacou? Porque quando ele fizer essas poses fechadas e o abdômen estiver todo engomado Cravado, pra fora, sacou? Vai dar aquele aspecto, meu irmão, de agressivo, entendeu? De mais agressivo Parece ainda. até que tá mais seco, né? Isso, Quando você traz o isso. Então, abdômen. Rafa, Isso. tu gasta muito tempo treinando abdômen ou não? Não. Porque um cara que não É falta de treino. Meu abdômen só não é mais... Na realidade, eu não gostava de deixar o abdômen tão cravado. Eu nunca quis deixar ele tão cravado, porque eu gostava de ter ele mais... Uma definição mais Suave? sutil, tá ligado? Sim. Ter a definição, mas tipo assim, não ter aquele buraco, tá ligado? Só que eu vejo que agora Não, falta tem que isso. trazer... pô. Falta isso, entendeu? O Flex trazer era assim isso. também. É. O Flex também nunca não trazia um abdômen. Ele nunca treinou abdômen também. ele falou. Ele Não, falou, mano, ele também esquece Mas isso. agora eu já treinei pro Arnold. O meu abdômen já estava melhor aí no Arnold, mas eu quero treinar mais. E depende da maneira que eu contraio. Sim. Você pode ver ali, tem hora que eu contraio, aparece o risco do meio. Sim. Tem hora que eu contraio, aparece só as faixas do abdômen. Então depende do jeito que eu contraio. Estou criando essa consciência na hora de fazer a pose para deixar ele todo separado. Um cara que não treinava, que já tinha parado de treinar abdômen, era o Ramon. E pro último Olímpia, cara, ele treinou bastante abdominal. Não, e deu uma diferença violenta na pose. Diferença muito. Trouxe uma agressividade. Trouxe pro físico agressividade. dele, né, cara? Porque nas poses de clássicas, onde normalmente o abdômen não é o protagonista, o meu olho ia direto pro abdômen dele. sim. Assim, É né? isso que a gente tem que fazer e trazer para a OP. É isso aí. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Porque eu falei pra ele, o único cara que traz isso impressionante é o Chopin. Que ele Sim. tem todo o abdômen, inclusive o oblíquo, né? Aí quando ele fecha aqui, cara, ele tá todo detalhado. Isso chama uma atenção violenta. Eu falei, E eu me a gente arrisco tem que chamar isso aí. Eu me arrisco a dizer que o Chopin talvez nem treine abdômen, cara, porque daí aquela região lá, que isso que eu falo, os caras lá, velho, eu não sei o que acontece com o abdominal dos caras lá. É Eu acho que impressionante, tem um cara. treinozinho, mas não fala, não. Os Deve ter. árabes, eles trazem uma linha de abdominal Os caras são assim, muito fortes, eles agacham diferenciada, pesado, É. faz terra pesada, tudo isso trabalha ali o corpo. Mas é muito... Tem treino, assim. Mas tem eu acho Não, que tem. pode ser Nem um, tudo um aspecto... nem tudo tá na internet, não. Mas é isso, você vê, ó, aí não aparenta tanto, mas o Nick compete com o mesmo peso que eu. Ele compete, até mais leve, eu acho que ele competiu com 116, tava com Acho que 118 sim. no... Ele é mais baixo também. Só que ele é mais baixo, então fica mais... Sim.
Mas é isso, a gente vai trabalhar esses detalhes para colocar um pouquinho mais de volume ali, 2 quilos, talvez até o Mr. Olímpia. Só que trazer esses detalhes. A hora que a gente colocar esse detalhe no posterior... Foi o que o Tyler falou para mim. Falou, Rafa, você tem um físico, você não tem mais desproporção nenhuma. Então, você só continua evoluindo por inteiro. E se você trouxer um pouco mais de posterior mais marcado e adutor de frente, você vai estar competindo ali entre os cabeças. Ô, Rafa, um físico como o teu, tu viu o que tu acabou de falar? 2 quilos. 2 quilos faz uma diferença enorme. Por exemplo, um cara que tem uma característica como o Nick Walker, um cara mais freak, 2 quilos talvez não faça uma diferença tão grande. Diferença. Até porque esses 2 quilos não vão estar no lugar certo, entende? Se fosse 2 quilos de vasto lateral... Eu tenho certeza que faria diferença. Mas, cara, eu acompanho ele no dia a dia, ele tem feito, treinando com estímulo, com eletrodos, e ele está tentando ao máximo. Dá para ver que é uma região que ele tem muita dificuldade em ganhar. Diferente do Rafa, que eu percebo aqui no dia a dia, que é tempo, né? Tá batendo em cima batendo e o físico tá respondendo, né? Então, acho que o Nick Walker, ele tem um trabalho a mais ali, que é lidar com os fatores genéticos ali, né? Que é da própria estética, da próprio desenho do músculo, né, Jolan? Verdade. Como o Rafa disse, o vasto lateral dele é um pouco mais encurtado, fica mais difícil de, mesmo desenvolvendo, de criar aquele aspecto mais arredondado, né? E olha só como ele é grande em cima. A verdade é que ele compensa a coxa dele com o adutor, cara. Porque se você tirar o adutor dele, a coxa dele fica fina. O pessoal vai querer me matar, mas é uma realidade. Tira o adutor do Nick Walker e bota ele posando. Acabou. Fica uma perna pequena. Não fica um colchão. Sacou? Isso eu tô falando frio, entendeu? Friamente. Se você olhar friamente, você tira o adutor dele completo. Aí você olha só os vastos. Vasto medial, medial, lateral, reto femoral. Fica uma coxa mediana, não fica uma coxa agressiva. Diferente do Rafa, que já vem com a coxa alongada do baixo lateral lá de cima, até ali, ó, perto do joelho, no formato balão, sacou? Que quando seca, pô, fica um negócio já que agride, entendeu? Já é diferente. Então tem armas pra combater com os caras e, porra, botar assim, tipo, meu irmão, acabou. E assim, né? A gente está comparando o Rafa num campeonato que já passou mais de 2 meses na melhor versão da vida do Nick Walker. Então a gente vai ver o que espera aí no próximo ali. Porque o Nick Walker, na minha opinião, a gente está falando tecnicamente aqui, mas o cara trouxe o melhor pacote que ele poderia trazer da vida dele. Para quem estava desconfiado, porque ele sofreu uma lesão no posterior, ficou fora do último Mr. Olímpia, tá aí, ó, para provar. O cara tá incrível e mostrou que vai ser um dos grandes... Não, ele vai vir para incomodar. Vai vir para brigar. E, cara, muito bom, muito bom. Vamos ver essa comparação aí ao vivo esse ano. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site deles está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino e o Whey 100%, você garante R$ 129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.